Está começando pela TV Nova Nordeste o programa Políticas, um espaço dedicado à discussão de fatos e ideias em Pernambuco. As entrevistas giram em torno da política, da economia, da ciência, do comportamento, da cultura, enfim, das coisas da vida. Vamos conversar hoje sobre economia, exatamente sobre a proposta de emenda constitucional 241, que limita os gastos públicos por 20 anos. Quer dizer, a despesa pública só vai ser possível de reajuste a partir do índice da inflação. Chegando no índice de inflação, não consegue passar acima disso. Quem está aqui comigo é o economista Luiz Alfredo Raposo, com larga experiência na gestão de bancos públicos aqui em Pernambuco. Ele também é um analista fino, um analista refinado sobre essa proposta de emenda constitucional, a 241. Luiz Alfredo, a PEC 241, essa que limita os gastos do governo, tem sido muito bombardeada pela oposição. A oposição que tem como refém a educação e a saúde. Tudo que não pode ser feito é levado em conta pelas despesas da saúde e da educação no país. Então, é sempre uma justificativa para não aprovar, para não votar essa PEC. Isso é verdadeiro ou é falso? Essa PEC é contra ou a favor do país? Antônio, boa noite. Prazer estar aqui. Em primeiro lugar, a situação que a PEC procura enfrentar foi criada por esses mesmos que hoje reclamam dela. As escolas vão mal, o sistema de educação vai mal, a saúde também, o povo reclama em todo o Brasil e diariamente, de modo que não se pode falar de uma boa situação nesses setores. Em segundo lugar, a gente não pode esquecer que a política às vezes conduz, mas há casos em que a necessidade conduz a política. Isso parece ser verdadeiro. A necessidade de que essa proposta seja aprovada já foi no primeiro e no segundo turno na Câmara e agora vai para o Senado, porque sem essa PEC a economia vai se acabar, o país vai se acabar, né? Não há escolha. Então, não se pode reclamar de uma medida que não tem alternativa viável. Então, setores mais conscientes tentam agregar um valor a essa PEC. Que detalhes poderiam ser complementados a essa proposta já apresentada? Com relação à saúde e à educação, havia anteriormente vinculações das despesas a receitas da União. A PEC substituiu esta vinculação por um piso em função da despesa total. A despesa fica constante, mas o gasto com educação e com saúde pela PEC não pode descer abaixo de um determinado percentual dessa despesa constante. Percentual esse que na partida está maior do que o piso. Então, traduzindo isso numa linguagem mais simples para nossos telespectadores, seria uma forma de apresentar uma variação nos gastos da saúde e da educação. Seria possível essa variação para cima se Sim. houvesse uma contrapartida em outros segmentos, retirado de outros segmentos, Sim. incluídos na educação e saúde? Exatamente. O que está congelado é o total da despesa primária, da despesa não financeira. Agora, mantido constante este total, uma despesa específica pode aumentar ou diminuir às custas de outras, né? Então... Exato. Então, essa visão
em que a PEC vai trazer uma certa estabilidade para o país, vai também possibilitar uma retomada econômica, né? Uma vez em que, por exemplo, na indústria existe uma capacidade ociosa, o sistema bancário está funcionando perfeitamente, existe, digamos assim, uma base, uma infraestrutura que permite essa retomada o mais rápido possível. Sem dúvida, o país está em crise, mas o foco da crise é o setor público, são as contas públicas. As finanças públicas, em particular, da União, são uma espécie de tumor que se autoalimenta, porque nós temos déficits primários, ou seja, o governo não consegue recursos para pagar os juros, o que força a dívida a subir o tempo todo em regime de bola de neve. E essa dívida maior afeta ainda mais a economia. Então, esse problema econômico geral do país tem de ser resolvido a partir da ablação deste tumor, do enfrentamento deste tumor que é o descontrole da dívida das contas públicas. E lhe digo mais, a situação da União ainda é, de certo modo, menos agônica. Por quê? Porque a União tem mais condições de se financiar via títulos públicos e via um socorro de última instância do Banco Central, que está meio proibido pela Constituição, mas termina sempre, de um modo ou de outro, acontecendo em casos agônicos. Não seria uma pedalada, não? Não, não seria. Estaria dentro da lei esse tipo de financiamento? Sim. Veja que quando da crise internacional de 2008, a Petrobras financiou-se junto ao Banco Central. Quer dizer, a Petrobras é uma empresa tão grande, mas tão grande, que nunca pôde, de um tempo para cá, financiar-se aqui dentro. Recorreu ao mercado externo. Com a crise e o encolhimento do crédito em geral e para a Petrobras em particular, ela socorreu-se do Banco Central. Se você consultar as estatísticas do Banco Central, tem lá uma conta Petrobras que durante um determinado período acusou um valor bastante alto. O que era isso? Era financiamento direto do Banco Central à Petrobras. Os estados não podem emitir títulos. Se emitissem, eu pergunto quem compraria. Né? E municípios muito menos. Os municípios muito menos. Né? E os estados tampouco têm o Banco Central deles. Então, a situação dos estados é crítica. Em alguns casos, é pré-falimentar. Nós temos notícias nos jornais de estados que não estão pagando o funcionalismo, estão atrasando o funcionalismo. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, no caso do Rio de Janeiro, foi inclusive decretado um estado de calamidade financeira. Ora, quando uma empresa chega ao ponto de não conseguir pagar os seus funcionários, é porque ela está na última lona. A empresa em dificuldade atrasa impostos, atrasa alguns fornecimentos, pede prazos aos fornecedores, mas precisa dos funcionários recebendo em dia para moverem a empresa. Quando a situação chega ao ponto de faltar dinheiro para o pagamento do funcionalismo, a coisa está muito grave, está desesperadora. No momento, a União não chegou ainda nisto. O funcionalismo vem sendo pago em dia, tem atrasos junto a fornecedores, mas nada muito diferente do que sempre foi. Exato. A população também se pergunta a que ponto chegamos, não é? Porque na defesa dessa proposta de emenda constitucional, a PEC 241, se pensa
como chegamos a esse ponto? Como foi que isso aconteceu? Houve descaso governamental, houve roubalheira, corrupção? Fala-se muito na corrupção, que é algo muito ofensivo, né? As pessoas em particular, todo mundo, e com toda razão, mas a principal razão para esta situação calamitosa em que nós chegamos não é essa. Foi a má condução dos negócios públicos, em particular no governo Dilma Rousseff. Ela realmente encontrou uma situação uma situação difícil, bem menos favorável do que a anterior. Veio a crise de 2008 e 2009, e essa crise teve efeitos fortes sobre o Brasil, e particularmente sobre as nossas exportações. Houve uma redução geral no comércio mundial. Todo mundo do primeiro mundo ou de outras regiões passou a comprar menos, né? E o Brasil, consequentemente, a vender menos commodities, soja, minério de ferro, carnes, café e assim por diante. O resultado foi uma queda no preço dessas commodities. Isso derrubou a renda agrícola e reduziu significativamente o ritmo de crescimento da nossa economia. Mas aí veio um segundo movimento. A China, como nós sabemos, virou a oficina do mundo. Vende tudo a todo mundo. Se você compra uma tesourinha de unha, vai lá e vê Made in China. Pois bem, com a redução das transações externas, a China se viu com um excedente de produtos que ela teve de colocar em outras áreas. E o Brasil, a Argentina, foram alvos preferenciais, né, dessa, digamos, desova de produtos excedentes em função da crise. Então, eles entraram com uma agressividade muito grande, e isso levou a uma série de setores aqui nacionais, né, a uma situação difícil. Não se viram sem condições de concorrer com o produto chinês. Foi aí que entrou o governo Dilma, para enfrentar essa situação de queda do crescimento econômico e de ameaça externa sobre alguns setores da indústria, sobre a indústria em geral, mas, sobretudo, sobre alguns setores específicos. O começo do fim. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Eu queria de você também, nessa sua análise econômica sobre a PEC 241, falasse da necessidade de medidas complementares, como a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, para que essa PEC surta o efeito correto e o efeito esperado dentro da economia brasileira. Daqui a pouco a gente volta. Seja uma revendedora Adriana Semijoias. Temos uma imensa variedade em brincos, pulseiras, cordões, pingentes e tornozeleiras. Tudo banhado a ouro 18 quilates e com garantia. E o melhor, trocamos todas as peças que você não vender sem nenhum custo adicional. Parcelamos tudo em até 6 vezes sem juros nos cartões Master, Visa e Hipercard. Adriana Semijoias, condições especiais para você que quer ter o seu próprio negócio. Fone 3097-2777. Ajude a Fundação Terra com a campanha Doação Sem Dor. Ao declarar seu imposto de renda, você pode contribuir. Seu imposto será revertido em sorrisos, sem pagar nada mais por isso.
Ajude-nos. Maiores informações, acesse www.fundaçãoterra.org.br ou ligue 87 3821 1542. Estamos de volta num programa Políticas pela TV Nova Nordeste, conversando hoje com o economista Luiz Alfredo Raposo. Luiz Alfredo, juntamente com o professor de economia Tarcísio Patrício, escreveu um artigo para o Jornal do Comércio do Recife, falando sobre essa PEC 241, analisando os efeitos dessa PEC 241. No primeiro bloco, vimos alguns detalhes sobre essa análise que foi lançada no Jornal do Comércio. Mas vamos continuar a nossa conversa, querendo saber do economista Luiz Alfredo, de que forma essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, pode reforçar a sua eficácia com outras reformas importantes, principalmente a reforma da Previdência, uma reforma trabalhista. Pois não. Como dito, o objetivo mais ostensivo dessa PEC é o de fixar um teto de gasto. Se bem que, deixe-me dizer aqui en passant, que ela tem também um outro objetivo de que se falou muito pouco, mas que é tão importante quanto. O orçamento federal, que saiu da Constituição de 88, saiu com uma série de amarrações, uma série de vinculações de despesas às receitas. Tem se falado na necessidade da desvinculação dessas despesas desde lá até aqui. Isso tem gerado muita controvérsia, mas aí aconteceu uma coisa interessante. A PEC do teto, talvez pelo apelido que ganhou, PEC do teto, se propôs a fazer as duas coisas, a congelar o total e a desvincular as receitas, as despesas de receitas, mas toda a discussão gerou em torno do teto e foi aprovada sem nenhuma resistência à ideia da desvinculação. Eu acho uma ideia salutar, sob o ponto de vista da gestão pública, e fico torcendo para que no futuro, os governos futuros, transformem esta desvinculação em algo permanente, porque nós sabemos que a PEC entra na Constituição no capítulo das disposições transitórias, valendo por 20 anos. Então, eu acredito que a desvinculação é algo que deveria valer para sempre. Quem tem de decidir é o gestor, representando a sociedade em função das necessidades de cada momento. Exato. Você fala dessas vinculações orçamentárias em relação à educação, saúde, segurança, esses princípios fundamentais do Estado brasileiro, não é? Sim. Mas voltando à questão da reforma da Previdência, como um reforço aos efeitos da PEC 241. Eu fiz essa digressão, mas o que acontece com as despesas é que a maioria delas admitem um grau mais ou menos elevado de discricionariedade. Você pode, por exemplo, congelar o salário mínimo. E outras despesas desse tipo. Mas há despesas que crescem por si só, independentemente das decisões do gestor. O caso mais típico são as despesas previdenciárias, que crescem em função basicamente da demografia, dado o sistema que aí está. Elas já representam hoje 25% do total de despesas do orçamento e vem crescendo a uma velocidade tal que o colega Sérgio Buarque fez recentemente um cálculo e chegou à conclusão de que dentro de
10 anos ou menos, ela chegaria a 40% do orçamento. Fica impossível administrar tendo de reservar 40% de tudo que se vai gastar, não é? Só para pagamento de aposentadorias e pensões. Então, na demografia não dá para mexer porque ela está aí. É um fato, digamos, da natureza. O que nós temos de fazer é mexer nos parâmetros, né, que levaram ao desenho do sistema atual. E aí uma série de coisas precisa de ser feita para reduzir, pelo menos, significativamente, este ritmo de crescimento. Quando o sistema previdenciário foi instituído, nos anos 40, a vida média do brasileiro era de 52 anos. Hoje nós temos uma vida média na casa dos 75 anos. O que significa dizer que a população vive mais porque goza de mais saúde, de mais condições, de mais capacidade laboral. Então, nada mais natural do que se pensar, entre outras coisas, né, na extensão do período laboral. Então, fixar uma idade mínima compatível com esta vida mais alta. Mas há uma série de outras coisas que precisam ser feitas no bojo dessa reforma para que se consiga esse... A legislação trabalhista também merecia ser reformada dentro desse contexto? A legislação trabalhista, sim, merece, porque a lei impõe dificuldades, né, estorvos à contratação de mão de obra. E um desses estorvos por exemplo, o custo, a multa imposta à demissão de pessoas, de funcionários em caso de necessidade. Muita gente não contrata porque tem medo dos custos da dispensa. Isso é algo que tem de ser discutido, porque eu acredito que o maior interesse nisso é do trabalhador. Nós temos dois grupos. Nós temos os trabalhadores já empregados, que estão aí gozando dos benefícios dessa lei. Mas nós temos um grupo mais numeroso ainda, que é o dos desempregados, que não tem benefício nenhum. Quer dizer, fazer uma política pública é contemplar os dois grupos e, sobretudo, facilitar a entrada desse segundo grupo no mercado de trabalho. Hoje nós temos, pelas estatísticas, 12 milhões de pessoas. Quais são os benefícios previdenciários que gozam 12 milhões? Depois de acabado o período do seguro-desemprego, nenhum. Um levantamento do IBGE apontou que 22 milhões de brasileiros têm condições de estar no mercado de trabalho. Isso inclui esses 12 milhões de desempregados, inclui jovens em idade de trabalhar. Que não procuram... Exato, que não procuram emprego, porque a dificuldade é grande. E outra quantidade de pessoas que estão disponíveis, têm capacitação, e estão fora ou então fazendo um bico de alguma forma. Quer dizer, se não houver essas facilidades de contratação e demissão, essa coisa vai emperrar a máquina econômica nacional. Né? Vai. Agora, Antônio, eu acredito que esta é uma prioridade, mas não é a primeira. E nem a segunda prioridade. Qual seria a primeira? A primeira prioridade é essa PEC do teto. PEC, aliás, que precisa ser estendida aos estados. Você lembra que quando do programa de privatização federal, houve também os programas estaduais. Foi muito lógico e natural, porque atendiam a necessidades semelhantes. É o caso agora. Quer dizer, a mesma razão que leva a esta PEC 241, que é de âmbito federal,
está aconselhando os estados, todos eu imagino, sobretudo os mais ricos, é curioso, sobretudo os mais ricos, a fazerem as suas PECs. Então essa é uma outra prioridade que eu coloco na frente. E antes dela eu coloco a reforma da Previdência, porque com esse ritmo de crescimento que os gastos previdenciários vêm tendo, dentro de pouco tempo o teto vai ser furado. Exato. Quando você fala nessa PEC para os estados, exatamente os estados têm que controlar seus gastos. Não é? Por exemplo, estados como o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que detonaram todo o processo. Já outros estados, como o próprio Pernambuco, que manteve na linha um custo muito duro. Não é? Essas medidas todas, a PEC nacional ou a PEC estadual, bate diretamente no couro do habitante dessas terras, o brasileiro, o pernambucano. Mas todos sofrem muito os efeitos dessa PEC. O que é que acontece? É isso ou pior, ou inferno? Olha, vamos ver os efeitos. Um dos possíveis efeitos dessa PEC é, por exemplo, o congelamento dos salários. Nós sabemos que 50% da despesa pública corresponde à folha de salários. Então, se congela o total da despesa, é certo que se vai ter também de segurar os salários. Eu sei, mas quando você fala congelamento de salários, para não assustar o telespectador, eles seriam reajustados apenas pela inflação. Pela inflação, isso. Então, isso é uma coisa que mexe no bolso das pessoas. Mas aí eu pergunto, numa situação como essa que nós vivemos, o que é melhor? É ter os seus salários congelados em termos reais ou se ver sem salários? A situação dos empregados, dos funcionários públicos, sob esse ponto de vista, é bem mais confortável do que a dos demais, porque eles têm uma perspectiva de congelamento de salários nos níveis reais em que eles estão hoje. Enquanto que muita gente está sem emprego, né? E o desemprego, no momento, está aumentando. Para finalizar nosso programa, infelizmente estamos chegando ao fim, poucas palavras. Essa PEC, você acredita que vai ser aprovada no Senado diretamente como foi pela Câmara? Olha, eu acredito que sim, primeiro pela força da necessidade, né? E segundo porque com a mudança de governo, nós passamos a ver uma coisa diferente. Houve uma recuperação da capacidade de governança. A equipe atual tem mostrado pelos fatos uma boa capacidade de diálogo com o Congresso, que é fundamental, e tanto isso é verdade que as medidas que têm sido propostas, mesmo no período de interinidade, têm sido aprovadas todas. Essa capacidade de diálogo é um fato animador. E a gente também não pode deixar de considerar o horizonte político dos próximos 6, 10 anos. A derrota eleitoral do bloco de esquerda foi muito grande. Ontem o deputado Roberto Freire chegou a falar que a esquerda teria sido varrida. Eu acho exagerado, mas ela saiu tão ferida, saiu viva, mas saiu tão ferida, que ela não terá tempo de se recuperar, de se recompor antes de 2018. Isso significa que o governo que vai suceder, o governo Temer, vai ser um governo da linha Temer, ou seja, um governo pró-mercado. E pela inércia das coisas, tende a ser reeleito. O que significa o seguinte, nós temos 10 anos de horizonte pela frente
o que é animador. Agradecemos aqui a presença do economista Luiz Alfredo Raposo. Ele conversou